Olá pessoal, um bom dia a todos os alunos da Escola Epitácio Brito, especialmente aos alunos do nono ano A. Bem pessoal, hoje nós estaremos desenvolvendo a nossa aula de Química com base no tema Atomística, que no caso é a ciência que estuda, como todos já sabem, é a ciência que estuda os átomos, ou seja, tudo que está relacionado aos átomos está envolvido aí na atomística. Porém, a gente vai estudar especificamente dois temas fundamentais, que são eles, o número atômico e a massa atômica. Então vamos lá. Bem, gente, o número atômico ele é representado pela letra Z, certo? Então, todas as vezes que você vê uma questão e essa questão se tratar de número atômico, você presta bastante atenção que com certeza vai estar sendo representado pela letra Z. E uma característica importante do número atômico é que ele serve para diferenciar um átomo de outro, ou seja, é como se fosse uma identidade. Pense no seu CPF, ou uma certidão de nascimento, ou uma identidade mesmo, documento de identidade. Quando você possui um documento de identidade, aquele documento vai servir para te diferenciar, ou seja, para te identificar entre outras pessoas, dentre outras pessoas. Então, no caso, o número atômico ele tem esse objetivo, ele vai servir para diferenciar, ou seja, para identificar um átomo. O número atômico representado pela letra Z indica também o número de prótons de um átomo. Lembrando que nós já vimos na nossa aula que o número de prótons de um átomo sempre vai ser positivo. Então aqui nós temos a representação dessa informação que nós lemos agora. Z é igual a P. Como assim, professor? Sendo que Z é o número atômico e P é o número de prótons, então nós chegamos à seguinte conclusão, que o número atômico é igual ao número de prótons, tá ok? Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Próxima informação e característica bem importante também sobre o número atômico é que ele sempre será localizado na parte inferior do elemento químico. Vamos ver que elemento químico é esse. Existem elementos químicos, gente, que estão localizados todos na tabela periódica. E esses elementos químicos vão ser representados através do número atômico e o número de massa, certo? Sempre vai vir nessas duas formas. Essa primeira ou essa segunda forma. Tá ok? Se você encontrar um elemento químico nessa primeira ou nessa segunda forma, as duas estarão corretas. Basicamente o que eu estou querendo dizer. Sempre será localizado na parte inferior do elemento químico. Como você pode ver aqui abaixo, como nós sabemos que o número atômico é representado pela letra Z, que você pode identificar a informação que lhe está sendo dada, que diz que sempre o número atômico vai estar localizado na parte inferior. Então, como eu já falei, para identificar certos tipos de átomos, nós temos o número atômico. Então, uma das características que vai servir para você identificar ou diferenciar o átomo do número de massa, que está em cima, vai ser exatamente essa informação de que sempre o número atômico vai estar na parte de baixo. Ok? Vamos apagar aqui. Desativar o pincel, vamos passar para o próximo.
O número de massa, que agora é o segundo tema fundamental que nós iremos abordar, é representado pela letra A. Você percebe que é meio diferente, né? O número atômico é representado pela letra Z. Não tem muito sentido, mas é o que a gente tem que seguir. E o número de massa é representado pela letra A. Vamos ver algumas informações sobre o número de massa. É o que a gente já viu no slide anterior, que o número de massa sempre estará localizado na parte superior do elemento químico. Ou seja, nós já vimos que na parte inferior estará localizado a massa, e na parte superior agora a gente passa a entender, na parte inferior nós estaremos localizando o número atômico, e na parte superior agora nós temos a informação de que estará sendo localizado sempre o número de massa na parte superior, ou seja, na parte de cima. Então não esqueça, na parte de cima, massa. Na parte de baixo, número atômico. Certo? Não esqueça. Então vamos lá. Vamos apagar aqui. Próxima informação, gente, é o seguinte. O número de massa resultará... Olha só, preste bastante atenção. Essa, se não for a mais importante, é uma das mais importantes informações sobre o número de massa. O número de massa resultará da soma do número de prótons, que é representado pela letra P, e de nêutrons, representado pela letra N. Lembrando, gente, que os prótons são positivos, possuem cargas positivas, e os nêutrons possuem cargas neutras, não tem nenhum valor expressivo, é neutro, como o próprio nome já diz. O que representa a informação que a gente acabou de ler, essa pequena forma, que diz que o número de massa, que é representado pela letra A, vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, representado pela letra N. Então, basicamente é isso, não tem muito segredo, e você vai ver que nos exercícios vai ser bem fácil de aplicar também a forma. Basta você saber o que é o número de prótons e o número de nêutrons, e aí você já vai calcular, você vai fazer apenas a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, e você resultará aí no número de massa. Praticando. Bem, eu trouxe aqui duas questões para a gente praticar, certo? O que foi explicado nos slides anteriores. E outra coisa, essas duas questões, elas estarão servindo de exemplo para o exercício que vocês irão resolver hoje, tá ok? Então fiquem atentos. Prestem bem atenção na leitura. Se o número de nêutrons N do átomo O é igual a 8, e o número de massa, olha só, o número N, que é o número de nêutrons, é igual a 8. Então nós já temos a primeira informação, e o número de massa é igual a 16. Preste bem atenção. Qual o valor do número atômico Z deste elemento? Então vamos prestar atenção aqui. A questão está pedindo para a gente identificar o número atômico desse elemento. E ele já dá duas informações, o número de nêutrons e o número da massa. Então vamos tentar identificar o que a gente precisa fazer aqui. Vamos lá. A fórmula para você calcular essa questão, pessoal,
Já que você tem o número de nêutrons e o número da massa, é só você aplicar a seguinte fórmula para calcular o número atômico. Z é igual a A, que é o número de massa, menos N, que é o número de nêutrons. Como você já tem, nós já percebemos que nós já temos essas duas informações, o número A o número N, então basta nós aplicarmos a fórmula. Vou deixar essa para vocês fazerem, certo? É muito simples, então fiquem à vontade, pausem o vídeo e tentem fazer. Vamos para a próxima. Essa é a segunda questão. Vamos analisar ela também. E ela vai ser um dos exemplos das questões que vocês estarão resolvendo hoje. Qual o número atômico e o número de massa do átomo Y constituído de 15 prótons e 16 nêutrons? Então, a primeira informação que nós temos é que esse elemento químico Y, esse átomo Y, contém 15 prótons e 16 nêutrons. Essa é a primeira informação. As duas primeiras informações. Então, vamos ver o que vai ser preciso a gente fazer aqui. Primeiramente, preste bem atenção. Primeiramente, deve-se atentar para a definição de número atômico. Lembra que número atômico, gente, significa o quê? Número atômico, olha só. Número atômico, ou seja, a letra Z, perdão, ficou meio... a letra Z, gente, que é o número atômico, vai ser representada também pela letra P, que é o número de prótons. Então, imagine o seguinte: qual o número atômico e o número de massa do átomo Y constituído por 15 prótons? Então, preste atenção. Se eu já tenho 15 prótons, então eu também não tenho 15 nêutrons? Então também eu não tenho 15 átomos, 15 números atômicos? Então, preste bem atenção. Essa é a informação, é aí que está a sacada, certo? É aí que está todo o desenrolar da questão. Está nessa pequena informação, que o número atômico é a mesma coisa, certo? É o mesmo valor do número de prótons. Então, sabendo dessa informação, vamos continuar a questão. Por sua vez, o número de massa de tal elemento é calculado através da fórmula. Então, gente, para calcular o número de massa, nós já vimos a fórmula, certo? Nos exemplos, nas explicações anteriores, que para calcular o número de massa é necessário você ter o valor de Z, ou seja, o número atômico, que também é o número de prótons, certo? Também é o número de prótons, e nós já temos o número de prótons, que é 15. E esse número de prótons, ou o número atômico, nós iremos somar mais N, que é o número de nêutrons. Nós também já temos o número de nêutrons, que é 16. Então, é muito simples para encontrar o número de massa desse átomo Y. Somente basta você somar os dois valores, que é o número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Que nós vamos obter 31. Então, logo, nós concluímos que o valor da massa, o número de massa, será representado por 31, certo? Uma questão também muito simples, pessoal, se você prestar atenção nos comandos e também no roteiro que você deve seguir para poder resolver, então não vai ter muita dificuldade, ok? Então, essa foi a nossa aula. Obrigado pela atenção e até a próxima.